tema de hoje é até o fim, e seremos mais do que vencedores. Sabe, amado, eu não sei se você já passou por isso, mas sabe aquele dia que você fala assim: Jesus, por que o Senhor não volta hoje? A gente tem saudade dos céus, que talvez você fala: como que eu tenho saudade de um lugar que eu não fui ainda? Mas nós sabemos que nós somos plantados lá e que um dia nós iremos exercer este lugar. Sabe, amado, tem tempo que nós desanimamos por causa das muitas guerras que passamos. Eu tenho 52 anos, tá? Eu sei que não parece, mas eu tenho. Não, eu sei que não parece, mas é isso mesmo, 52. Irmãos, preste atenção. Desde que eu me conheço por gente, esta nação passa por alguma situação que nós chamamos de crise. Eu lembro que os Estados Unidos em 2008 passou por uma crise terrível. Teve uma bolha chamada bolha mobiliária, onde eles vendiam as casas por um preço, bem barato, porque ninguém tinha dinheiro. Mas uma nação que passou 2, 3 anos, talvez o máximo 5, já estava estabilizado. Nós somos um povo que sofre nesta nação, mesmo assim nós o amamos. Mas desde que eu me conheço por gente, eu conheço crise sobre crise. A crise que eu senti na pele foi o tempo da época do Collor. Muita gente não sabe o que aconteceu, mas eu tinha uma choperia na época. Eu tinha aproximadamente 24 anos, 23 anos. Estava no auge, quando a inflação dava 40%, 42%, as pessoas colocavam dinheiro, aplicaram juros e vivia com aquele negócio, sabe? A gente já estava acostumado com aquilo. De manhã você ia no mercado, era um preço, de tarde era outro, e à noite era outro. No outro dia era outra história. Era uma loucura. Uma época que o dinheiro mudou de cruzeiro para cruzado, para cruzados novos, para real, para URV, unidade real de valor. Antes do real era URV, e você tinha que fazer essa conversão. Quantas crises não passamos? Quantas vezes você tem pensado assim: poxa pastor, quantas vezes, quantas batalhas, e parece que nunca acaba, e quando eu penso que está acabando já vem outra. Meu Deus, o que fazer em situação como essa? Olha o que diz Isaías capítulo 43 versículo 1. Mas agora sim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel: não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome e tu és meu. Quando passares pelas águas eu serei contigo, quando pelos rios eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo não te queimará, nem a chama arderá em ti. Porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Dei o Egito para teu resgate, e a Etiópia e Seba por ti. Sabe, amado, essa semana eu estava indo trabalhar e eu vi uma família inteira. Uma senhorinha por volta de uns 70 anos, com talvez, não sei se a filha ou o filho, mas era um casal também por volta de uns 40, 50 anos, e mais 3 crianças. Eu estava na Bandeirantes, indo sentido marginal, e eles estavam armando uma barraca, muito bem vestidos. Então percebe que não é pessoas que já moram na rua há muito tempo. Eu achei engraçado, eu comentei com a minha esposa, como criança inocente. Tinha 3 crianças, sabe, chupando um pirulito, brincando, dando risada. Elas não tinham noção do que estava acontecendo. Talvez aquilo para elas era um piquenique, mas era um começo de uma vida de dificuldade. A senhora estava cozinhando num tijolo, uma panela de pressão. Provavelmente estava começando a fazer um almoço. Isso era por volta de... Nós estávamos retornando por volta de umas 2h30, 3 horas da tarde. Sabe, irmão, aquilo cortou o meu coração, mas ao mesmo tempo eu lembrei: o Senhor cuida de nós. Porque o mesmo brasileiro que ele é, você também é, eu também sou. Estamos sujeitos a ficar desempregados, a passar dificuldade, mas a palavra do Senhor diz em Isaías: porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador, e eu dei o Egito para o teu resgate, sabe, Etiópia e Seba para ti. Isso quer dizer o quê? Que há uma promessa de Deus na tua vida. Eu não sei
quanto aquelas pessoas. Mas de uma coisa eu posso ver o quanto Deus tem sido fiel conosco, mesmo em meio à crise, mesmo em meio à dificuldade. A Bíblia diz assim, Davi fala a respeito disso: hoje eu sou velho, mas eu já fui moço, e desde a minha mocidade até agora eu nunca vi um justo mendigar o pão. Mendigar, amado, é quando você não tem nada, é quando você tem escassez de tudo, é quando te falta tudo e você precisa se humilhar pedindo para alguém. Eu fico muito triste quando aquelas pessoas que estão no farol pedindo, sabe, alguma coisa para comer, crianças pedindo alguma coisa para comer. Nós sabemos que tem muita coisa errada nisso, mas não é diversão aquilo, pedir dinheiro. Não é diversão pedir algumas moedas, ficar pegando algumas moedas para comer um pedaço de pão. Isso não é diversão, isso é necessidade. Bem-aventurados sois vós que têm para dar, e se tens, não negues a ninguém. Sabe, irmãos, com isso às vezes nós estamos passando por algumas lutas, sofrendo com elas, mas todos nós precisamos compreender a palavra de Deus, que tudo passa, porém a palavra de Deus é eterna. Você precisa ter um foco, você precisa ter uma direção, sabe? Tudo é pela palavra, meus amados. Se a palavra de Deus diz, então a nossa disposição, a disposição do nosso coração é confiar. Porque você pode ter passado lutas, como eu também já passei muitas, mas até aqui o Senhor tem te dado graça. Amém? Eu sei que tudo começa pelo liberar da palavra, pelo ouvir, descer no nosso coração e nós então estarmos confiantes nisso. Tudo começa pelo descanso na palavra de Deus. Muitas pessoas não entendem a expressão descansar em Deus. Descansar quer dizer confiar. Mesmo quando você percebe que está tudo caindo, quando você percebe que não está nada da maneira que você organizou ou projetou, mas mesmo assim ele diz: descansa em mim, confia em mim, porque eu sou contigo. É Ele que nos conhece. O Senhor te conhece pelo teu nome. O Senhor, quando fala contigo, Ele chama pelo seu nome, não é pelo seu apelido. Sabe, amado, nada vai poder te atingir, porque o Senhor tem uma promessa comigo e contigo. Eu sou o Senhor, o teu Deus. Amém? Então, como nós devemos viver isso? De que maneira que nós devemos viver? Ser proativo, pegar uma palavra que foi liberada para a nossa vida e colocar em prática. Como que nós devemos fazer isso? Eu quero citar 2 Reis capítulo 13, 14, versículo 14. Eu vou contar a história de um homem e vou pontuar 7 pontos. Como que nós devemos fazer e o que essa pessoa da qual nós estaremos falando dele, como que ele agiu, como que ele fez ao contrário. 2 Reis 13, versículo 14. Estando Eliseu padecendo de enfermidade que havia de morrer, Joás, rei de Israel, desceu a visitá-lo. Chorou sobre ele e disse: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. Então lhe disse Eliseu: toma um arco e flechas. Ele tomou um arco e flecha e disse ao rei de Israel: retença o arco, e ele o fez. Então Eliseu pôs a mão sobre a mão do rei e disse: abra a janela para o oriente. Ele a abriu. Disse mais Eliseu: atira. E ele atirou e prosseguiu. Flecha da vitória do Senhor, flecha da vitória contra os sírios, porque ferirá os sírios em Afeca até os consumir. Disse ainda: tome as flechas. Ele tomou as flechas. Então disse ao rei de Israel: atira ou fere a terra quantas vezes for preciso. E ele a feriu 3 vezes e cessou. 3 vezes e parou. Então o homem de Deus se indignou muito contra ele e disse: 5 ou 6 vezes você deveria ter ferido. Então ferirá os assírios até consumir, porém agora só 3 vezes ferirá os assírios. Irmãos, essa é uma história que Eliseu estava doente, estava perto de morrer.
Eliseu era aquele profeta que ficou no lugar do profeta Elias. Lembra da história? Que ele disse assim: eu quero ter a porção dobrada. Elias disse para ele: o dia que você me vê sendo levado na carruagem de fogo, você toma a minha capa para si. Você conhece a história, né? Então Eliseu, ele se tornou um homem muito conhecido. Eliseu, ele tinha a revelação do Senhor que todos os inimigos, principalmente os filisteus, os assírios e todos os outros povos que tentassem lutar contra Israel, Deus falava com Eliseu. Eliseu passava para o rei, que era Joás, e Joás então armava o seu campo de guerra e sempre vencia. Mas Joás, amado, já estava velho. Eliseu já estava velho. Joás ainda era novo. E ele sabia que quem estava no lugar, quem talvez ficaria no lugar de Eliseu, era Geazim. E Geazim não tinha essa autoridade toda, sabe? Geazim não era aquele crente como era Eliseu, como era Elias. Ele era aquele crente meia boca. E o crente meia boca, normalmente as outras pessoas não colocam muita credibilidade, infelizmente. Por quê? Qual é o crente meia boca? É aquele que sabe que a palavra de Deus foi liberada na tua vida, mas ele não coloca em prática. A mesma coisa o rei da Síria, sabe? Ele foi confrontado pelo profeta Eliseu, porque o profeta fez o seguinte: falou para ele: pega o arco e flecha, porque ele era um guerreiro. Ele colocou a mão sobre a mão dele e abençoou. Ele disse: agora abre a janela. Ele abriu, atire a primeira flecha. Ele atirou. Isso é um ato profético. Depois ele falou assim: olha, pega esse molho de flecha aqui e você vai perfurar, você vai furar o chão, sabe, com muita vontade, com muita garra. E todas as vezes que você perfurar, a cada vez que você perfurar, você vai ser vitorioso contra os seus inimigos. O que o rei fez? Pegou aquele monte de flecha e fez 1, 2 e 3. O profeta ficou indignado. Falou: rapaz, você tinha que ter feito isso pelo menos 5 ou 6 vezes, sabe? Mas não, você é muito acomodado. E devido a sua atitude, a sua ação, você vai vencer apenas 3 vezes. O que o Senhor quer falar contigo desta maneira? Nós passamos por uns dias difíceis. Não que a pandemia acabou, mas nós estamos pelo menos respirando melhor, um tempo melhor, podendo sair, né? Uma coisa que estava fazendo muita falta. Mas muitas pessoas estão ainda, sabe, amado, camuflados, não sabendo como que vai ser 2021. 2021 vai ser aquilo que o Senhor liberou sobre a tua vida, o que Ele profetizou sobre a tua vida, e não importa o que vai acontecer. Pastor, e se eu morrer no meio do caminho? Ninguém morre na véspera, só morre no dia, sabe? Se você morrer é porque os seus dias aqui acabou, a obra que o Senhor tinha contigo acabou, e você vai morar com Ele na glória. Você vai ter a melhor escolha. Mas nós devemos estar vivos, sabendo que o nosso inimigo não são pessoas. O nosso inimigo é o espírito do diabo, que tenta muitas vezes nos calar, sabe? Quando Eliseu recebeu o rei, o texto diz que o rei usa uma expressão. Ele diz: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. O que significa isso? Era a mesma coisa que ele estava chorando, dizendo: e agora, o que eu vou fazer? Sabe, isso é uma expressão de uma pessoa que está desesperado. Muitas vezes nós ficamos desesperados, angustiados. Talvez você fique preocupado com coisas tão mínimas, que daqui a pouco isso tudo vai passar, que daqui a pouco, sabe, você não vai estar mais desempregado. Eu sempre libero palavras sobre vidas, sobre pessoas, sobre as ovelhas, sobre os nossos irmãos, dizendo: fique em paz, você vai ter o melhor emprego, você vai ser excelência, você vai ser sucesso. Talvez não aconteceu ainda, mas está prestes a acontecer, e só vai acontecer quando você pegar essa palavra, trazer para o teu coração e fazer disso uma realidade todos os dias. Sabe, amada, o rei de Israel, Joás, ele perdeu o rumo e a esperança. Eliseu então deu uma direção ao rei. A primeira direção que ele deu: primeiro, pega o arco e a flecha. Quando ele dá essa direção, ele dá um norte, ele dá um rumo para a pessoa. A mesma coisa quando uma pessoa vai na tua casa confessar com você, abrir o teu coração, pedir oração, você precisa dar um norte para essa pessoa, não é verdade?
Ainda que você fale, olha, vem aqui, tira o sapato, sei lá, senta aqui, eu vou orar por você, pega o óleo, eu vou ungir a tua cabeça, põe o óleo na mão, esfrega, cheira, qualquer ato que você fizer. Quem está desesperado, ele está esperando uma atitude. Assim estava aquele rei, sabe? E a primeira atitude foi: pega seu arco e flecha. Se ele tinha um arco e flecha, é porque ele também era um guerreiro, ele não era só rei. E os reis na época, nas grandes guerras, eles iam na frente. Sabe, amado? Você vai vencer com aquilo que você tem nas mãos. Às vezes você fica falando: ah, mas se eu tivesse mais dinheiro, ah, mas se meu carro fosse melhor, fosse igual ao do fulano, ah, talvez se eu tivesse um marido como ela tem, uma esposa como ele tem, um pai como ela tem, um pai como ele tem. Amado, deixa eu te dizer uma coisa: Deus te constituiu vida, e uma vida vitoriosa. Não importa as ferramentas que você tem, é apenas um arco e flecha. É com esse arco e flecha que você chegará em 2021 mais do que vencedor. Nós precisamos vencer com as armas que o Senhor nos deu, sabe? Talvez você fique se culpando, ouvindo a voz do diabo, dizendo: ah, tá vendo? Parte da tua vida você perdeu tempo, você não estudou, você não progrediu, e agora você não vai ser ninguém. Isso é mentira do diabo. Porque nem todos os vencedores são os mais letrados. Nem todos os vencedores são aqueles que mais estudaram. Tem tanta gente que mal sabe escrever, sabe? Mas tiveram a graça de Deus para vencer na vida muitas vezes. Sabe, amada? Não olhe aquilo que você tem. Deus nunca vai resolver ou resolverá nada na sua vida, algum problema na sua vida, com as coisas dos outros. Ele vai usar as ferramentas que você tem, o conhecimento que você tem. Deus, ele faz um milagre com aquilo que você tem. Nunca despreze aquilo que você tem. Eliseu era homem de Deus, ele sabia que ele foi naquele lugar apenas com seu arco e flecha. Ele não perguntou para ele: escuta, você não tem um 38? Você não tem uma espada, um escudo? Não, ele não usava isso. Quando Moisés foi chamado pelo Senhor, ele foi com um cajado diante da maior potência do mundo, que era o Faraó, a cidade do Egito. E quando o Senhor disse que ele iria lá para libertar o povo, a primeira vez que ele vai, que ele se depara, uma das vezes que ele vai, ele está lá com seu cajado na mão. O Senhor disse assim para ele: solta o cajado. E ele então solta o cajado, e o cajado vira uma serpente. Todos se assustaram. E aí o Senhor manda Moisés pegar a serpente pelo rabo. Quem conhece e sabe o que é uma serpente, jamais se pega uma serpente pelo rabo. A mesma coisa um cachorro, ele pode ser manso como for, você vai atrás dele, puxa no rabo, a primeira atitude que ele tem é virar e te morder. Assim é a serpente. Por que o Senhor disse para ele: pegue a serpente pelo rabo? Porque o Senhor diz: ou pela cabeça, ou pelo meio, ou pelo rabo, aonde você pegar não vai te picar, não vai te morder, porque sou eu que faço do cajado virar serpente, e sou eu que mostro que eu sou contigo. Não precisa ter milindre, não precisa ter cuidado, apenas descanse e confie que é Ele que está te enviando. Sabe, amado, ele disse assim: o que você tem na mão? Eu tenho um arco e uma flecha. Então é isso, pega lá a sua flecha, pega o seu arco. A segunda coisa que ele fez: pôs a mão sobre a mão de Joás. Joás era o rei. Primeira atitude, ele fez o que? Pegou o arco e a flecha. O arco e a flecha era o que? Não era uma ferramenta dele? Ele não foi lá para pedir a bênção de Deus porque eles iam para a guerra? Sim ou não? Se eles iam para a guerra, ele iria levar o seu arco e a sua flecha, sim ou não? Sabe, querido, às vezes você fala assim: olha, eu poderia ter um emprego melhor se eu tivesse um carro melhor, se eu tivesse uma roupa melhor, se eu tivesse um currículo melhor. Deixa eu te dizer uma coisa: Deus não está paralisado ou impedido de te abençoar porque o seu currículo não é um dos melhores,
Porque o carro que você trabalha com ele não é um dos melhores. Porque a roupa que você tem, o seu estilo não é o melhor. Talvez você, tem tatuagem no corpo inteiro. Hoje em dia nem tanto, mas tinha muitas empresas no passado que não pegavam uma pessoa tatuada. Não importa o porquê você fez, importa que o Senhor está te enviando. Você pode ir de qualquer jeito, de qualquer maneira, seja você mesmo, sabendo quem você é. Filho do Altíssimo, é Ele que te exaltará. Aleluia. Então a segunda coisa que ele fez, pôs a mão sobre a mão de Joás. Joás estava com o arco e a flecha estendida. O profeta vai e coloca a mão sobre a mão dele. Automaticamente ele fez o que? Ele disse: eu te abençoo, estamos juntos nisso, fique em paz, porque você está fazendo um ato profético, você tem a bênção de Deus e por isso você vai vencer, estamos juntos. Então a primeira atitude foi: pegue o arco e a flecha. A segunda atitude, ele põe a mão, impõe a mão. Quantas vezes você já não recebeu do seu líder, do seu pastor, do seu amigo, alguém que impôs a mão sobre você e liberou uma palavra? Amado, não olhe para a pessoa. O nosso maior problema é que nós olhamos para o defeito da pessoa. Não olhe para o defeito da pessoa, não olhe para a cultura da pessoa, olhe para o Deus que essa pessoa serve, porque é Ele que te abençoa através desse vaso. Amém? Terceira atitude, abra a janela. Pega o arco e flecha, eu abençoo você, agora abre a janela porque o ato profético vai começar. Abrir a janela, amada, significa que você deve sair da sua posição passiva. Ou seja, você deve sair do seu comodismo. Você deve ir ao encontro da oportunidade. A oportunidade está lá, rapaz, mas não vai lá não, porque está assim de gente lá. Cada um currículo melhor do que o seu. Não importa, o Senhor diz: vá, porque eu sou contigo. Nós não sabemos nem o dia nem a hora, mas se essa porta é minha, eu vou na autoridade do nome do Senhor. Não importa quem está lá, você deve abrir a janela. A luta está lá fora, mas a oportunidade também está. Se você tem a oportunidade de vencer, é porque Ele está te enviando. Crie oportunidade, não fuja, não espere. Sabe o problema do rei qual que era? É que ele sabia que o profeta estava perto de morrer, então ele já estava preocupado: quem é que vai me defender? Só faltou chamar o Chapolin Colorado. Quem poderá me defender? Ele conhecia Deus, ele tinha princípio com o Senhor, mas tem gente que não anda se alguém não orar, tem gente que não caminha se alguém não abençoar, tem gente que não faz nada se o pastor não dizer vai, se o líder não dizer vai, se a mulher não dizer vai, se o marido não dizer vai. O Senhor está dizendo: vá, caminhe, porque eu sou contigo. Você não é nenhum prostrado. Amada? Primeira atitude, pega o arco e a flecha. Segunda atitude, impôs a mão e abençoou. Terceira atitude, abra a janela. Quarta atitude, ele diz para onde você tinha que atirar. Quarta atitude é para o Oriente. É lá que estava o inimigo. Então, se eu estou com arco, eu estou com uma flecha, eu já recebi a bênção de Deus, a bênção do meu líder, a bênção do meu pastor, eu já abri a janela, eu estou fazendo um ato profético, eu vou ter que mirar para onde? É muito natural, às vezes, quando ano após ano nós temos um tipo de atitude aqui na igreja, somente nos primeiros cultos do ano. É um determinado momento do culto, eu falo para você: estende a sua mão na direção do lugar onde você mora. Você já participou de alguma oração como essa? Se você mora para lá, para cá. Se for para cá, eu moro aqui, então eu vou estender para cá, entendeu? Mais ou menos, é isso. Esse é o nosso norte, esse é o nosso oriente. Ele abriu a janela e não diz atira para frente, ele diz atira em sentido ao oriente. Quem era o oriente? O que tinha no oriente? Não é o inimigo? Ele não estava acertando no inimigo, mas ele estava fazendo um ato profético. Quando Eliseu diz virar para o oriente, ele está dando uma direção clara de quem você é e de onde vem todos os seus inimigos. Querido, você precisa identificar claramente seus inimigos. Não são pessoas. Às vezes são pessoas usadas pelo diabo, mas não é ela seu inimigo. É o inimigo que quer te ver derrotado, e é ele que você tem que lutar. Seus inimigos são a carne, o mundo e o diabo.
Toda vez que você fizer a vontade da sua carne, você está fazendo a vontade do inimigo. Toda vez que você se misturar com esse mundo, você está sendo manipulado pelo diabo. Sabe por quê? Porque isso é o nosso inimigo: carne, mundo e o diabo. O diabo tem confundido a mente de muitas pessoas, mas Jesus disse uma palavra muito clara: aquele que quer me seguir, negue a si mesmo. Jesus, quando ele está ministrando para os seus discípulos, 3 anos andando com ele, os próprios discípulos disseram que era um crente. Os seus ensinamentos, a sua palavra é muito dura para nós. É claro que o mundo vai achar que o pastor foi muito duro na sua posição. Ele diz: não é o caso de expulsar da igreja, deixa ela na igreja, mas não dá para fazer mais nada. Essa pessoa, ela não pode ser um diácono, ela não pode ser um pastor, ela não pode ser alguém que esteja à frente, porque ela optou andar de outra forma. Esse é um caso, mas poderia ser uma prostituta, sim ou não? Um homem casado saindo com uma outra irmã, pode essa pessoa estar à frente da obra? Não. Aí fala que isso é preconceito? Não. Jesus amou a todos, até mesmo os fariseus, mas ele chamou eles de filho do diabo e hipócritas. Quando eles olharam para Jesus e disseram assim: olha, Deus também é o nosso Pai. Você já leu esse texto? Quando ele fala: o vosso pai é o diabo, porque aquele que pode chamar a Deus de Pai é aquele que faz a vontade dele, e vocês não fazem a vontade dele, você faz a vontade da política que vocês fazem. Sabe, amados, os nossos inimigos é a carne, é o mundo, é o diabo. Então toda vez que você quiser vencer no mundo, você vai ser derrotado. Toda vez que você quiser vencer fazendo a vontade da sua carne, você não querendo negar a si mesmo, você será derrotado. É por isso que a gente vê tantas pessoas derrotadas, às vezes até dentro da igreja, porque ele acha que a igreja, sabe, que servir a Cristo é uma religião. A religião tem matado muitas pessoas. Nós não temos uma religião, nós temos um Deus, ao qual nós servimos, amamos e adoramos. Mesmo sabendo que somos errados, Ele nos perdoa, é fato, mas todo pecado tem a sua consequência, isto é nítido. Amém, amado? Nós somos os seus amigos. Às vezes nós queremos culpar ou cobrar alguém, um irmão da igreja. Você acha às vezes porque saiu da igreja, ou porque talvez não está falando contigo, está chateado contigo, ele passa a ser seu inimigo. Não é não. Isso são coisas naturais. Os nossos inimigos estão aí fora. É o mundo. É o mundo tentando entrar dentro da igreja e querendo que a igreja diz amém. Quinta atitude: atire. A primeira foi: pega o arco e a flecha. A segunda qual foi? Recebeu a unção, recebeu a imposição de mãos. A terceira foi qual? Abrir a janela. A quarta foi qual? Mire aonde está o teu inimigo. Faça uma análise de você mesmo. Sabe, vê aonde que Satanás tem tentado atuar na tua vida. Olhe, faz, sabe, um escaneamento de você mesmo. Olha, eu estou agindo assim, essa expressão é a expressão do mundo, esta vontade é da minha carne, então negue a si mesmo. E aí então, amado, você vai estar fechando todas as brechas. A quinta é: atire. Depois que você abriu a janela, e janela tem a ver com a janela da alma, aquilo que a gente ouve, aquilo que a gente fala, aquilo que a gente enxerga, aquilo que a gente toca, aquilo que nós sentimos cheiro e paladar. Isso são janelas da alma. Abra a janela e vê o que está dentro de você, que está impedindo o mundo, o diabo e a carne, e tenha uma atitude. E quando ele diz abre a janela, é para você atirar, é para você avançar, não é para retroceder. Vai para cima, seja proativo. Sexto é a flecha da vitória. Sabe, amado, toda a palavra de Deus, todo o conselho de homens de Deus para a sua vida são flechas da vitória. Eu recebi um conselho no começo do meu ministério, na verdade uma repreensão, eu já era pastor, do meu superintendente.
Eu me recordo que foi a primeira vez que eu fui levar pessoas para batizar. Eu levei 23 jovens, entre jovens e adultos, para batizar. Mas eu não tinha concluído o seminário, e na quadrangular tinha disso. Depois que você fizesse o seminário quadrangular, você passaria por uma convenção de pastores, você era ungido, e a partir daí você poderia batizar alguém. Esse era um princípio da igreja. E quando eu cheguei lá, eu coloquei minha roupa branca, achando que eu ia descer, né? E lá batizava dentro da igreja mesmo, no palco, assim, no púlpito tinha uma piscina. E eu estava todo feliz, era a minha primeira vez. E quando eu me deparei com o pastor Luiz Carlos Aidan, um homem muito sábio, disse assim: Alexandre, pode trocar de roupa porque você não vai descer para batizar. Eu disse: por quê? Ele disse: porque você não é pastor ainda. Eu já dirigi uma igreja, eu já tinha ovelhas, eu já tinha responsabilidade, eu tinha pessoas para batizar. Mas a quadrangular entendeu que eu não tinha ainda o título, a unção. Eu confesso que naquele momento eu fiquei revoltado, fiquei chateado. Algumas pessoas falaram: pastor, se você quiser a gente vai embora. O Espírito Santo diz: aprenda a ouvir, e a ouvir de maneira correta. Se é não, é não. Não foi fácil, mas eu fiquei, continuei, todos eles batizaram. 3 meses depois já tinha concluído, e o processo foi natural, amados. Sabe, às vezes nós temos a flecha da vitória na mão, mas pelo nosso ego, pela nossa rebeldia, sabe, pela nossa prepotência, nós falamos: não, se não for desta forma eu não faço. Eu poderia naquele momento ter rasgado o meu ministério, ter saído de lá com 23 pessoas, e naquele dia o Senhor colocaria um ponto final, porque o princípio de um homem de Deus é obediência. E se você não é obediente, mesmo no momento difícil, mesmo quando você é repreendido, mesmo quando você talvez é repreendido na frente de todo mundo, saiba ouvir, porque o Senhor te exaltará. E os batismos lá era sempre de 3 em 3 meses, era de 3 a 4 por ano. 3 meses depois, eu levei um número menor de pessoas, não lembro se foi menor ou foi maior. Maior não foi, acho que foi menor. E eu não levei a roupa. O pastor Luiz Carlos pegou o microfone, depois que acabou o louvor, me chamou lá em cima, contou o que aconteceu e me exaltou na frente de todo mundo, dizendo: ele, como qualquer um outro, poderia sair daqui, ir embora e abrir uma igreja em outro lugar. E por isso hoje eu estou aqui para exaltá-lo. A igreja aplaudiu de pé e eu me senti muito honrado. Deus vai saber te honrar na hora certa. Sabe, querido, às vezes a sua lágrima desce hoje, mas a flecha da vitória, sabe, são flechas que certamente vai ferir o inimigo. O inimigo naquele momento queria que eu pegasse aquele que eu achava que era meu povo e levasse embora. Mas a flecha da vitória foi: cala-te, aguenta calado, e ele caiu por terra. É sobre as palavras do Senhor que nós lançamos a nossa rede. É lançando as flechas que o Senhor diz que nós devemos lançar, avançar, conquistar, que você irá conquistar. E a 7ª atitude, que é o que leva o tema dessa palavra: até o fim. Sabe, querido, a sua flecha de vitória, depois que você abriu a janela, pegou o arco, recebeu a unção, mirou para o oriente, atirou, a sua flecha ela vai ter um destino certo. Aquilo que é seu vai dar uma volta no mundo inteiro, mas ele vai cair na sua mão. Não se preocupe. Não tenha medo que alguém venha tomar aquilo que é seu. O que é seu e ninguém toma. Aquilo que Deus te deu, você não vai perder. Eu sempre digo que bênção é algo que não se divide. Às vezes nós recebemos algo de Deus e queremos dividir com pessoas que não estão no mesmo patamar espiritual. Às vezes nós queremos pegar algo que Deus nos deu e levamos lá no mundo, como fez o filho pródigo, e tentamos nos divertir com os nossos amigos que não condiz com aquilo que o Senhor quer. Não é o Senhor que nos tira aquilo que nos deu, mas é o diabo que nos rouba. Bênção não se divide. Você pode até dar, mas não divide, porque aquilo que é seu, sabe, amado? E até o fim, até os consumir. Não desista nunca. Enquanto você vê a obra de Deus concluindo,
ela vai ser concluída na tua vida. Então continue marchando. Eu quero citar um outro exemplo prático aqui, que está em 1 Samuel 17, versículo 37 ao 53, que diz assim: Disse mais Davi: O Senhor me livrou das garras do leão e do urso. Ele me livrará da mão do filisteu. Então disse Saul a Davi: Vai-te e o Senhor seja contigo. Saul vestiu a Davi de sua armadura. Ele pôs sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu de uma couraça. Davi cingiu a espada sobre a armadura e experimentou andar, pois jamais a havia usado. Então disse Davi a Saul: Não posso andar com isto, pois nunca usei. E Davi tirou aquilo de sobre si. Eu vou continuar lendo, mas deixa eu fazer uma análise disso daqui. No momento que Saul tirou a sua armadura para dar para Davi, aqui é a história do gigante, que nós vamos continuar lendo. Ele tirou a sua própria armadura, e a armadura era feita, amado, era como se fosse um terno, era feito por medida, que tinha que ter todas as ondas do corpo. Era algo muito forte, pesado, e não podia estar sobrando. Você já tentou experimentar um sapato, tentar andar com um sapato que é maior que seu pé? Ele pode ser bonito como for, ele vai machucar seu pé. Ou se ele for apertado, não vai te incomodar? Tem que ser o número certo. A armadura era algo que precisava ser o número certo. Sabe? Saul, na sua empolgação, ele pega a sua armadura e dá a Davi. Davi tinha uma estatura menor. Ele até tentou andar com aquilo, mas não conseguiu. No momento que ele fez isso, ele entregou a ordem no mundo espiritual. Ele entregou o seu reinado para Davi. Deixa eu te dizer uma coisa: aquilo que Deus te deu é seu, não dê a ninguém. Aquilo que o Senhor disse que é para você, é para a tua casa e para a tua família, não é para mais ninguém. Cada um vai conquistar o seu próprio bocado, cada um vai conquistar o seu próprio poço. Amém, meu irmão? Nós devemos abençoar pessoas, mas saiba que aquilo é seu, é para a tua casa, é para a tua família. Continuando, versículo 40. Tomou o seu cajado na mão e escolheu para si 5 pedras lisas do ribeiro, e a pôs num alforje de pastor que trazia, a saber, no surrão, e lançando mão da sua funda, foi-se chegando ao filisteu. O filisteu também se vinha chegando a Davi, e o seu escudeiro ia diante dele. Olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou, porquanto era moço ruivo e de boa aparência. Disse o filisteu a Davi: Sou eu algum cão para vires a mim com paus? E pelos seus deuses amaldiçoou a Davi. Disse mais o filisteu a Davi: Vem a mim e darei a tua carne às aves do céu e às bestas feras do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: Tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos. Ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça, e os cadáveres do arraial dos filisteus darei. Hoje mesmo as aves do céu e as bestas feras da terra, e toda a terra saberá que há um Deus em Israel. Saberá toda esta multidão que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará nas nossas mãos. Sucedeu que depois, dispondo-se o filisteu a encontrar-se com Davi, este se apressou e correu ao encontro ao filisteu. Davi meteu a mão no alforje e tomou dali uma pedra e com a funda lhe atirou e feriu o filisteu na testa. A pedra encravou-se na testa, ele caiu com o rosto em terra. Assim prevaleceu Davi contra o filisteu com uma funda e com uma pedra, e o feriu e o matou, porém não havia espada na mão de Davi. Pelo que correu a Davi, e lançando-se sobre o filisteu, tomou-lhe a espada e desembainhou-a, e o matou, cortando-lhe a cabeça. E vendo o filisteu, os filisteus, que era morto o seu herói, fugiram. Então os homens de Israel e Judá se levantaram e jubilaram e perseguiram os filisteus até Gate, as portas de Ecrom. Caíram os filisteus feridos pelo caminho de Saraim até Gate e até Ecrom. Então voltaram os filhos de Israel de perseguir os filisteus e lhe despojaram o acampamento. Preste atenção. Davi, ele estava no lugar certo. Ele foi àquele lugar para levar a marmita para os irmãos, que ele era o mais novo, né? Sempre o mais novo, o pai e a mãe diz: vai lá levar comida para os seus irmãos. E ele saiu e foi.
E quando ele chegou lá, ele viu que o povo de Israel estava sendo afrontado por um gigante. Davi, amado, mais do que depressa se armou e confrontou. E a primeira expressão que ele diz foi o seguinte: se Deus foi comigo e me livrou do leão e do urso, por que não vai me livrar desse filisteu? E aí então ele tira a armadura, né, que o rei Saul tinha colocado nele, e ele pega 5 pedras e ele vai em direção. Quando ele vai em direção, o gigante, muito endemoniado, olha para Davi e fala assim: que é isso? Alguém vai vir a mim, um homem desse tamanho, com pedra e com paus? Ou seja, Davi não estava usando nenhuma armadura, Davi não estava usando nenhuma espada. Então ele imaginava: como que esse pirralho vai lutar comigo? E Davi então usa a expressão: você vem a mim com espada e com lança, mas eu vou a ti em nome do Senhor. Sabe, amado, quando Davi chega diante daquela situação, ele não olha para o seu tamanho. Eu quero que você entenda o que Deus quer falar contigo hoje. Não olhe para as suas debilidades, não olhe para a sua força, não olhe para aquilo que você tem de melhor ou de inferior. Se você chegou na situação que chegou ou que ainda chegará, foi o Senhor que permitiu que você chegasse lá. O tamanho do teu Deus, o Senhor dos exércitos, é que está contigo. Versículo 37 diz assim: disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão e do urso, ele me livrará das mãos desse filisteu, ou seja, desse gigante. Então disse Saul a Davi: vai-te e o Senhor seja contigo. O próprio rei estava com medo, mas viu a autoridade de Davi. Davi, amado, não esqueceu as vitórias anteriores que ele conquistou. Sabe qual é o nosso problema? Hoje nós contamos um testemunho. Daqui uma semana você passa por uma luta, você esquece do Deus que te abençoou, que você mesmo contou testemunho. Sabe? Quando vem a luta, a gente esquece e você acha que a luta é só com você, que você sofre mais do que todo mundo, que você é mais perseguido. Para de ficar murmurando. Davi lembrou de todas as vitórias que ele teve. Ele falou: essa é mais uma, porque se eu estou aqui não é por acaso. Sabe, amado, quando você estiver diante de uma situação, não abra a boca para dizer: nossa, que azar o meu, olha a hora que eu fui chegar, justo agora, eu não podia ter atrasado um pouquinho mais. Não, era aquela hora, e o Senhor está dizendo: eu continuo sendo contigo. Se você venceu outras batalhas, essa não vai ser diferente. Pastor, mas essa é maior. Então, o seu Deus é grande, e Ele sempre vai te dar algo muito maior, para que você vença, para que você saiba o quanto Ele é contigo. Sabe, amado, ele pensou: se Deus me protegeu antes, por que Ele não vai me proteger agora? Cada luta que eu passo, eu lembro de onde o Senhor me tirou. Eu digo: vamos lá. Eu digo: vamos lá. Não é fácil, mas eu sei que o Senhor está conosco. Amém, amado? Se Deus foi contigo antes, por que Ele não vai ser contigo agora? Repita o que está no quadro: quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Vamos lá? Põe no quadro. Não está aí? Então repita: quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Mais uma vez: quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Sabe, amado, nós não podemos ficar lembrando de coisas que foi derrota. Eu não estou dizendo que você sempre vai ser vencedor, que você nunca vai passar por um momento difícil, que você não vai ter lágrimas. Não estou dizendo isso, porque isso faz parte da nossa vida. Jesus chorou. Mas eu quero te dizer que nas lutas mais difíceis, quando você imaginar que você não vai vencer, é o Senhor que vai estar lá contigo. 1 Samuel 17:40 diz: tomou o seu cajado na mão, escolheu para si 5 pedras lisas do ribeiro e a pôs no alforje de pastor, na sua bolsa de pastor que trazia no seu surrão, e lançando mão da sua funda, foi-se chegando ao filisteu. Sabe, querido, Davi podia falar: poxa, Senhor, um homem desse tamanho, a lança dele era muito pesada, sabe? Para matar um homem daquele não era fácil. Você tinha que ter uma arma poderosa. Mas ele olha e pega uma pedra. É engraçado que aquele homem tinha ferro pelo corpo inteiro, mas o seu capacete, ele tinha como se fosse uma forma de coração.
que cobria o seu rosto até a altura da boca, e só tinha um pequeno espaço entre o nariz e a testa. É exatamente aonde Davi mirou. Lembra o que o profeta disse para o rei? Abra a janela, mire para o oriente, mire no seu inimigo, não olha se você tem força, se você vai conseguir, apenas faça. Davi olhou para aquele gigante e falou: eu preciso acertar ali, porque a hora que eu acertar ali eu não vou matá-lo, mas eu vou conseguir ganhar espaço. E ele então roda a sua funda, é como se fosse um estilingue, e lança a pedra dizendo: Senhor, agora é contigo. E aquela pedra foi numa direção, amado, tão forte, foi tão rápido, como se fosse um tiro, veio direto na cabeça do gigante. Ele morreu? Não, mas ele tubiou, ele rodou e caiu. Davi não tinha espada. Davi então corre, pega a espada do gigante e mata ele com a sua própria espada, cortando a cabeça. Lembra que no texto diz assim: eu vou entregar a sua cabeça para as aves do céu? O Senhor vai me entregar a você hoje. O que ele fez? Ele profetizou. E uma vez que ele profetizou, ele tomou atitude. Quantas vezes você profetizou em 2019 para o ano de 2020 e cruzou o braço? Quantas vezes você ora no final do ano, faz campanha, jejua, você profetiza as palavras maravilhosas, você ora por alguém, as pessoas são tocadas, o Espírito Santo manifesta na vida da pessoa, e na hora que você tem que lutar, você ora para quem? Para o diabo, você olha para o mundo, você olha para o medo. Ore para a palavra que você liberou. Davi liberou uma palavra. O problema é de Deus. Quando você liberar, é Ele que vai fazer, não se preocupe. O problema é que a gente fica preocupado: e agora eu falei, acho que eu falei por emoção, em nome do Senhor, e agora o Senhor vai me deixar na mão. Não vai não, meu irmão. Se Ele permitiu, se sair uma palavra profética da tua boca, sustenta esta palavra, porque vai acontecer. Pastor, eu acho que foi empolgação. Ainda que o Senhor usou uma empolgação para te mover, para te chacoalhar, mas Ele fez isso porque Ele sabe que a palavra que sai da tua boca veio do coração dele. A vitória, amado, será com aquilo que você tem. Eu não tenho nada, eu tenho apenas a fé e a palavra. Então vai ser com a tua fé e a tua palavra. Se Deus só te deu um cajado, só te deu uma funda, só te deu uma pedra, é com isso que você vai vencer a luta. Terceiro, versículo 45. Davi, porém, disse aos filisteus: tu vens contra mim com espada e com lança, e com escudo. Espada, lança e escudo. A espada que mata, a lança que fere de longe. A espada só mata de perto, você precisa manipular para poder matar. A lança você atira e você pega a pessoa de longe. E o escudo é aquilo que te protege. O capacete é aquilo que te protege, sabe? Toda a roupa que te protege. E ele diz assim: mas eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Sabe, irmão, para de aceitar afronta na tua casa. Para de aceitar pessoas falando mal da sua família. Para de aceitar pessoas falando mal do teu emprego, mal da tua vida. O problema é que a gente tem mania de dizer amém para tudo. Quando você diz amém, você está dizendo: eu concordo, eu assino embaixo, eu recebo. Nós só devemos falar amém quando a coisa é boa para a tua vida, para a tua casa, para a tua família, para o teu ministério, sabe? E Davi, ele ouviu muitas afrontas. Aquele gigante amaldiçoou ele em nome dos seus deuses. Ele não deu nem assunto. Quanto mais falarem de ti, mais eles vão te aplaudir, porque o Senhor é contigo. Você tem a bênção de Deus, você está nessa batalha em nome do Senhor, sabe? Deus já te colocou como vencedor, e o teu inimigo já está nas tuas mãos, sabe, amada? Sobre as suas lanças, sua flecha, lance. Por isso é importante saber: você está nessa guerra, mas você não está sozinho. Talvez você não está entendendo o que você tem passado, mas é em nome do Senhor que você vai vencer. Quarto, versículo 46. E os cadáveres do arraial dos filisteus darei hoje mesmo. Olha o que ele diz: hoje mesmo as aves dos céus e a besta fera da terra, e toda a terra saberá que há um Deus em Israel. O que Davi faz? Ele pega a palavra de Deus, ele pega a sua fé, ele pega o Senhor e coloca nessa briga. É como se ele tivesse pegado o Joaquim,
a Maria e o Manuel, que são bons de briga, e falou: agora vem em mim, olha aqui o exército que eu tenho comigo. Davi, ele fez isso, ele pega o nome do Senhor, ele diz: Ele é o responsável pelo exército do céu, é Ele a quem eu sirvo, é Ele que vai me dar vitória, então é problema dele, Ele vai fazer, porque eu não estou aqui por acaso, eu estou aqui, eu vim apenas trazer marmita, e me envolveram nessa guerra, me envolveram nessa confusão, mas eu vou sair daqui de cabeça erguida, porque o Senhor é o Senhor que está comigo, é Ele que salva, Ele não salva com espada, Ele salva com graça, Ele salva com amor, e eu estou debaixo dessa graça. O versículo 47 diz assim: saberá toda esta multidão que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará nas nossas mãos. Isso é uma ousadia muito grande, né? É você ver o exército inteiro, e você se deparar de frente de um tanque de guerra e falar: vocês vêm com um tanque de guerra, vocês vêm com bomba atômica, bomba química, vocês têm todo tipo de arma, eu estou aqui de peito aberto, porque eu estou aqui em nome do Senhor. Se fosse Elias não usaria funda, não usaria pedra, Elias usaria uma oração, como ele diz: caia fogo do céu, e o fogo caiu e consumiu todo o exército de Baal. Sabe, querido, cada um tem a sua ferramenta, o alvo do diabo não sou eu. Existe algo maior em jogo, há uma guerra espiritual e você faz parte, sabe, você está no centro dessa guerra. O centro é Jesus Cristo, e o diabo se levanta contra Cristo. Veja, Deus poderia destruir o diabo com um sopro, Deus poderia destruir Satanás apenas com um sopro e tudo acabar. Mas por que Deus não fez isso ainda? Por que o diabo ainda continua atuando, destruindo pessoas, e Deus não acabou com ele ainda? Sabe? Porque Deus, Ele quer usar aqueles a quem o diabo confronta e chama de fraco, aquele a quem o diabo chama de crente meia boca, aquele a quem o diabo tenta te diminuir, tenta te humilhar. É você que vai destruí-lo e vai mandar embora da sua casa, da sua vida, e ele tem que bater em retirada. Para Deus é muito fácil destruir o diabo, muito simples. Lá no Apocalipse ele já está destruído, mas o Senhor permanece, você na terra, porque você é pedra de tropeço para o diabo, você é pedra de tropeço para o gigante. Ao lugar onde você chegar, o diabo tem que sair, aonde você chegar, os demônios têm que ir embora, a doença tem que ir embora, sabe, porque ele faz tanta força para deixar uma pessoa doente, e você apenas com oração, dizendo em nome de Jesus, ser curado, e a pessoa é curada. Só que nós precisamos tomar posse disso, tomar essa atitude, não ficar de blá blá blá, não ficar achando, não ficar com religiosidade. Nós precisamos saber quem somos e com quem nós estamos lutando, com a carne, com o mundo e com o diabo. Alguém usado por Deus, amado, vence inimigos maiores do que ele. Versículo 48 diz assim, 1 Samuel 17:48: sucedeu que, dispondo-se os filisteus a encontrar-se com Davi, este se apressou e correu de encontro ao filisteu. Sabe, amado, correr ao encontro de Golias é abrir a janela. Sabe quando o profeta mandou o rei abrir a janela? Quando eu corro de encontro ao meu problema, à minha guerra, ao meu inimigo, eu estou abrindo a janela. Eu estou correndo, sabe? Correu para Golias para quê? Para resolver o problema. Às vezes nós queremos resolver o problema parado, dormindo, frustrado, em depressão. Depressão não cura problema, depressão não resolve problema. Resolve você levantar da cama e falar: Senhor, vamos comigo, porque hoje o negócio vai ferver, hoje a coisa vai funcionar, hoje eu sei que esse demônio vai cair, este medo vai embora e a glória do Senhor manifestará. Sabe, abra a janela do Oriente, abra a janela e o inimigo cairá por terra. Sexta e última atitude de Davi, penúltima, versículo 49, Davi meteu a mão no alforja e tomou dali uma pedra e com a funda lhe atirou e feriu um filisteu na testa. A pedra encravou-se-lhe na testa e ele caiu com o rosto em terra. Até aqui, amado, muito bem. A maioria dos crentes vão, mas param por aqui.
Você pegou a sua pedra, você lançou, o gigante rodopiou, sabe, caiu. Tem muito crente que já começa a contar testemunho. Nem conseguiu a vitória ainda, sabe? E eles param ali. Davi poderia parar ali. Talvez o gigante ficasse meia hora lá desacordado, mas ele não teve nenhum traumatismo craniano. Ele apenas ficou, sabe, sem entender o que estava acontecendo. E é neste momento que muitas pessoas param de lutar, porque acham que o problema já está resolvido. Está resolvido parcialmente. Você simplesmente fez o Golias cair, sabe? Ele poderia até se levantar, poderia até se recuperar, mas aí ele faz o quê? O detalhe é que o gigante só estava caído, mas ainda não estava morto. E a sétima e última atitude de Davi, 1 Samuel 17:50. Assim prevaleceu Davi contra o filisteu, com uma funda e com uma pedra, e o feriu e o matou, porém não havia espada na mão de Davi. Pelo que correu Davi, lançando sobre o filisteu, tomou-lhe a espada, e desembanhou, e o matou, cortando-lhe com ela a cabeça. Vendo os filisteus que era morto, o seu herói fugiram. Quando você elimina o problema acaba. Você matou, você destruiu a coisa principal, a dívida, a acusação. Nós precisamos resolver os nossos problemas, amado, até o fim, não somente aliviar. Tem pessoas que, sabe, fica contente que aliviou o problema. Ele aliviou, mas ele ainda está lá. Sabe, tem gente que toma um remédio, um antibiótico, o médico passa, você compra, paga caro pra caramba. Você tomou 4 comprimidos e fala: nossa, não é que eu já estou quase bom? E o quase bom, em vista do que ele estava sentindo, ele passa a esquecer do horário de tomar. Aí ele abandona, fala: acho que eu não preciso tomar mais não, vou guardar isso aqui para uma próxima vez. Ele está dizendo o seguinte: ele se acostumou com o alívio, mas não com a cura, e já está aguardando que a próxima vez volte, e quando voltar, ele tem algo para tomar. Esse é o princípio do derrotado. É se acostumar com o alívio. Você precisa ficar feliz com a liquidação do problema, não apenas com o alívio. O diabo também sabe aliviar para você parar, porque ele sabe o seu potencial. Sabe, minha camada? Você precisa ir até o fim, porque talvez paralisar um momento parcial, sabe, é apenas um momento. Você já está feliz com isso, ele vai voltar, e vai voltar com toda a força. É o que diz os médicos: você não tomou um antibiótico da maneira correta, essa bactéria que você tem, ela vai criar, sabe, uma força muito maior, e aquele remédio, quando você for tomar de novo, não vai servir, porque ela já criou uma força muito grande. Nós precisamos resolver por completo, precisamos matar o problema, precisamos ir até o fim. Versículo 52: então os homens de Israel e de Judá se levantaram e jubilaram, e se alegraram, e perseguiram os filisteus até Gate, até as portas de Ecrom, e caíram os filisteus feridos pelo caminho. Sabe o que aconteceu? Quando Davi vence o gigante, sabe aquele exército que estava com medo? Quando eles viram que Davi venceu o gigante, eles criaram força, e eles fizeram o quê? Correr atrás dos filisteus e os mataram, e acabou o problema por completo. Por quê? Porque a raiz, a árvore que tinha o fruto ruim, foi arrancada, cortada a cabeça. Então, amado, é por isso que nós devemos fazer, ter essa atitude. Aquele exército, ele se inspira e se anima para a guerra e vence. Eles venceram. O exército aponta para a igreja. Nós somos o exército do Senhor. A vitória de Davi, amado, favoreceu a igreja, abençoou a igreja, e com isso nós somos mais do que vencedores. E toda guerra, quando vencia, tinha o despojo. O que era o despojo? Eram os bens. Então, se você vencia uma cidade, os bens daquela cidade chamava despojo. O despojo da guerra era de quem vencia. Então, além de você vencer as suas guerras, você vai ser abençoado pelo despojo dela. Tudo aquilo que o inimigo reteve, tudo aquilo que ele roubou, ele é obrigado a te devolver 10 vezes mais. Amém? A vitória de Davi também glorificou a Deus, e o Senhor foi exaltado por essa vitória. É isso que Deus quer. Sabe, Davi disse em alto e bom som, em nome de quem ele estava lutando:
que era em nome do Senhor dos Exércitos. E Davi, qual foi a consequência de ter lutado até o fim? Ele se tornou rei de Israel. Você está entendendo? Era alguém que pastoreava ovelha, foi levar comida, marmita para os irmãos, viu uma afronta, não aceitou a afronta, lutou contra essa afronta, e aquele que pastoreava ovelha agora era guerreiro, e por ser guerreiro agora era rei de Israel. Você está entendendo? E se Davi continuasse? E se Davi chegasse lá e falou: quer saber? Eu só vim entregar a marmita, eu não tenho nada a ver com isso, não sou guerreiro, o problema é de vocês, dos meus irmãos, e voltasse para a casa dele, não ouvisse a voz do Senhor, ele seria o rei de Israel? Não. Sabe quando você fica pensando: lá no passado eu tive tal oportunidade e não fiz, poxa, devia ter feito. Você vai guardar esse poxa, eu devia ter feito uma vida inteira, porque se acovardou diante da guerra. Mas talvez se eu fizesse, eu teria ganho, mas se eu não fizesse, eu poderia ter perdido. Amado, a única coisa que você tem é ganhar. Mesmo que você não ganhou da maneira que você queria, mas você ganharia uma experiência pelo fato daquilo que você se prontificou a fazer. Está entendendo? Vai até o fim. Para de paralisar as coisas no meio. Até quando você vai começar e vai paralisar? Sabe? Você começa no ministério, não vai até o fim. Você começa no relacionamento, não vai até o fim. Você começa numa empresa, daqui a pouco você desanima. Você abre um negócio, você vai muito bem, daqui a pouco perde o pique. Escuta, é o diabo falando para você: pare. Você tem que dizer para ele que você vai em nome do Senhor. Mesmo que todos estão dizendo que não vai dar certo, vai em nome do Senhor. É Ele que te dá respaldo, é Ele que te guarda, é Ele que é contigo, é Ele que torce por você, meu amado. Talvez na sua família você é conhecido como aquele que começa e não termina. Olha que coisa feia. O indeciso, ou a indecisa. Talvez você está acostumado que na tua família teve não sei quantos divórcios, e você diz: mas se eu me divorciar também é mais um. Talvez é o mal da família. Você aceita o mal como presente, e Deus não tem isso para você. Mude a sua história, abre as janelas, sabe? Lança a tua flecha. Mira no Oriente e diz: é lá que eu vou alcançar, porque teve alguém que orou por mim, que impôs a mão sobre a minha mão e diz: eu sou contigo. Vá, porque eu sou contigo. Às vezes você não se contenta quando um amigo te abraça, bate no teu ombro e fala: vai com Deus, eu estarei orando por você. Você quer que a pessoa luta com você, você quer que a pessoa vença as suas guerras, e não vai. É você que tem que vencer a guerra, é você que tem que ir para a batalha. Tem alguém que intercede por você. É engraçado que o profeta estava quase morrendo, estava doente, mas ele se irou. Ele falou assim: caramba, você poderia ter perfurado a terra 5, 6, 7, 10 vezes, mas você se acostumou com 3, então por causa disso vai vencer só 3 vezes. E assim foi. Na 4ª vez eles perderam a guerra. Fala: nossa, mas Deus quer isso para a minha vida? Deus nos ensina, amada. Talvez aquela surra que eu tomei, que você tomou quando era criança, te fez homem hoje, te fez mulher hoje, te fez uma pessoa madura, te fez uma pessoa hoje, sabe, que é uma pessoa realmente honesta. Você não entendeu o puxão de orelha, talvez você não entendeu o não de Deus algumas vezes na tua vida. Tudo isso é para o nosso crescimento. Pare de ficar arrumando muleta para caminhar. O Senhor te deu pernas fortes e sabedoria para alcançar. Para de ser coitado, porque coitado é o diabo que sabe que já vai ser destruído. Você um dia vai morar com o Senhor na glória, e é mais do que vencedor.